Olá, tudo bem, meus queridos amados, amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos em mais uma noite. Hoje, 12/7/2022, são 18h33. Muito bem, Sandrinha foi a primeira a chegar, boa noite. Vamos então meditar numa palavra que eu acho muito significativa. Por quê? Porque diante de uma confusão mental, confusão dos finais dos tempos, confusão e desapego, em época de mornidão, em época de tristeza, de dor, de angústias, de ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre um dos lugares que Jesus mais amava estar. Nós vamos ler em Mateus capítulo 14, verso 22. E é importante nós entendermos isso porque não vamos ver diferença dos dias de hoje. O livro de Mateus, capítulo 15, verso 22, diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. Despedia da multidão. Ele passou muitas horas com essa multidão. Os versos anteriores, você vai ver ele com os 5 pães e 2 peixes alimentando a trupe, cuidando de centenas de milhares de pessoas. Boa noite, Renata. Mas o que é mais interessante de tudo isso que nós lemos aqui em Mateus? Nós temos que entender, e isso vem como providência para a nossa vida cristã, para nós entendermos mais a Jesus, e é o que eu sempre prego. Regiane, tudo bem? Bem-vinda. É o conhecimento dele. Doutrinas são doutrinas. De nada adianta conhecer doutrinas à parte de Jesus. Ah, mas eu conheço Jesus. Não, você pode conhecer sobre Jesus e conhecer as doutrinas. O que é conhecer sobre Jesus? Eu conheço sobre Roberto Carlos, mas não conheço Roberto Carlos. Eu conheço porque me falaram de Jesus, então eu conheço aquele Jesus das doutrinas. E nesse episódio é que há o afastamento do Rei dos Reis. Quando você começa a interagir, a entender, a sonorizar a vida de Jesus, a entronizar no seu coração, tudo começa a fazer diferença. Não vai haver transformação de pessoa, de caráter, isso não. Mas vai haver uma transformação mental. A minha mente vai estar cada vez mais apaixonada por Ele. Cada vez mais querendo, sentindo fome e sede dele. Porque hoje as pessoas se agarram às doutrinas com uma voracidade tal que elas conhecem quase que todas as profecias, todos os livros. Mas infelizmente
Jesus fica à margem do que sempre foi em todas as épocas. Galileia, o texto onde nós lemos agora. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do rio, enquanto ele se despedia da multidão. Galileia, a cidade das esquinas, a cidade dos bêbados, das meretrizes, dos gays coletores de impostos, cheia de doentes, anômalos, uma das cidades mais terríveis, cheio de lunáticos. E aqui onde nós estamos lendo a palavra de Deus é onde Jesus estava, entre os aleijados, entre as pessoas com transtornos mentais, toda sorte de ansiedade, o povo que vivia no vale da sombra e da morte. Regina, se não transformar o caráter, não entra no céu. Eles não entendem que não é transformação do meu caráter, mas é a habitação do caráter dele que me leva para o céu. Porque quando o caráter dele habita, o meu caráter continua pecador. O caráter dele habita em mim, automaticamente eu produzo o fruto do caráter dele. Mas é ele, é o caráter dele. Então as pessoas querem ser transformadas, que o caráter... Mas você vai entender hoje por que elas pensam assim. Porque elas dizem que vão ser transformadas até Jesus voltar. Só aí já cai por terra. Eu vou ser... Caraca, eu já estou há 33 anos na igreja. Se eu ficar mais 33 anos e não mudou nada, meu caráter ainda é pecador, então você vê que é papo furado. Alguém inventou e isso colou. Isso acontecia também na época de Jesus. Por isso que Galileia era Galileia, que as pessoas que andavam na sombra do vale e da morte. E era o lugar, e os lugares, em especial esse, aonde Jesus amava estar. E você percebe que é o lugar aonde a igreja menos quer que você vá. O regime hoje autoritário religioso é você se esconder dentro de um templo, se proteger dentro de um templo, se guardar e se santificar até Jesus voltar. Estão morrendo. Estão longe de Jesus. Estão fora do eixo de Jesus. Porque Jesus estava lá, misturado, amando, pregando, curando, desejando bem-estar, doando, alimentando, enquanto nós somos ensinados a nos recolhermos e nos guardarmos, guardar a nossa família, ou seja, um submundo de egoístas. Em nome de Deus. Mas aonde Jesus ia, tinha problema. Tinha esse tipo de pessoas. E foi nessa cidade que ele disse: não vos andeis ansiosos com o dia de amanhã. De tão ansioso que andava o público, o povo, sem esperança, sem vida, guardados nas leis, nos legalismos, nos mandamentos, nas doutrinas, na inviabilidade de vida, de alimento, de emprego, de carinho, de atenção, de apoio, do abraço e do acolhimento da igreja, não. E ali, se é doente, é castigo, e culpavam tudo a Deus. Mas era ali que Deus amava estar. Jesus é maravilhoso. Jesus é o top do acolhimento.
A igreja é o top do desacolhimento. Quanto mais pecador, mais a igreja reprime, expurga como um câncer, puxa os membros e os guardam dentro da sua latrina religiosa e satânica. Mas isso não é o Evangelho. Essa é mentira. O Evangelho, Jesus estava ali. E tão maravilhosamente Jesus vai e dá uma ordem para aqueles meninos, né? Olha, eu vou ficar aqui com o povo, depois eu vou orar, eu quero que vocês vão para o outro lado do lago. A maravilha de ouvir a voz e a ordem de Deus. Obedecer a Deus. É uma diferença brutal do que se lhe é ensinado em obediência. Deus, quando ele disse para o povo que o faraó estava vindo para matar o povo, Deus disse: atravessem o mar, sigam. Foi uma ordem imperativa. Eles ouviram, obedeceram, seguiram e o mar se abriu. Aí ele vai em Jericó e diz: toquem as trombetas, vocês irão vencer, mas eu quero que vocês toquem 7 vezes, rodem as muralhas. Eles ouviram, obedeceram e as muralhas caíram. E assim Deus, Jesus trabalha em Canaã. Vai, entra na cidade que eu prometi, mas Senhor, não, só tem homens de 3 metros, 3 metros e meio. Meu Deus, nós não vamos conseguir. E quem ouviu, obedeceu, se aplicou à vontade de Deus, recebeu os méritos que Deus tem para nos dar. Não nosso, mas dele. Essa obediência é capaz, é viável. Mas não a obediência que te ensinam para você não pecar, para você guardar mandamentos, para você guardar leis, para você olhar para dentro de si o tempo todo. Olha como você erra, olha como você peca, olha para você precisa se limpar, você se transformou? Não, ora mais, não conseguiu ainda, então jejua. Então você está com pecado, irmão, irmã, você tem que parar. Então leia a Bíblia, leia mais, leu? Não, você tem que ler mais, tá louco. Jejua 2 vezes por semana, você não devolveu o dízimo. Devolveu? Tem certeza? Não, tem alguma coisa. E aí essas cobranças malditas do diabo vai levando as pessoas a Galileia, que é o que mais fazem com os seres humanos. É impossível dele ser transformado. Eu sei, hoje você sabe, louvado seja Deus, mas e os que não sabem? Que vivem nessa barca de tempestade, tentando em oração, estudo da Bíblia, indo à igreja, jejuando, dando oferta, devolvendo dízimo, buscando de todas as formas se autopurificar. E Jesus nunca ensinou isso. Mas a igreja ensina, porque você fica dependente da igreja. Qual é a igreja que não quer você liberto? Você livre? Se ela não impor os julgos do que você tem que fazer, ser, contribuir, construir, e vem e faz, se santifica, aí a bichinha tem você te esmagando. Agora, quando você é liberto em Jesus, você sai da Galileia e atravessa para o outro lado do lago. É nessa movimentação de liberdade que te dá prazer em estar na igreja. Que te dá prazer de você ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque a Bíblia está aqui, é um livro. A Bíblia não é mais nada do que uma biblioteca que montaram há um pouco mais de 100 e tantos anos. Não é um livro canônico, sagrado, oh meu Deus, se eu não ler. É um livro, cara, uma biblioteca. Sagrado, santo é Jesus. Amar, se entregar, se envolver é com Ele.
É através dele. Mas você é ensinado ao contrário. Então te cercam de benesses, te impõem comportamentos. Aí os caras vêm falar, então Sherry, você prega assim, então faz o que você quiser, né? Vai lá, rouba, mata. É sempre o mesmo papo de imbecilidade. Mesmo, o cara não mata, não rouba, mas tem a língua solta, fala mal do outro, não está nem aí que o outro morreu assassinado, que fica defendendo bandidos. Mas ele não mata, não rouba, então ele acha que o céu é dele. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles a quem Cristo visitou, aquela Galileia que você vive, que você vivia, que você viveu, já não mais viverá, porque agora Cristo habita em você. E a chegada de Cristo nesses lugares, como em nossos corações, que é tão perdido quanto os aleijados, lunáticos, os cobradores de impostos que tinha na Galileia, os bêbados, meretrizes, gays, ali tudo que não prestava, é o que nós somos. Mas não enxergam isso, não querem enxergar, aí cai dentro do que a Regiane estava falando e nós estávamos comentando, da transformação. Por quê? Porque essa obediência objetiva, subjetiva, ela não acontece, a pessoa sabe, mas como ela é covarde, preguiçosa, morna, como diz a Bíblia, desinteressada pelo próximo, sem amor no coração, conhecedora de doutrinas, não sabe quem é Jesus, ouviu falar de Jesus, o que ela opta? Em buscar transformação, porque isso é para preguiçoso. Covarde, porque o preguiçoso e o covarde vai ficar no quarto. Senhor, me purifica, me limpa, ó Senhor, limpa minha alma. Agora eu vou para a igreja, ó igreja, glória, glória, aleluia, ó glória. E aí fica orando, orando, e nada muda, ele sabe que não muda. Ele finge que muda. Ele finge e diz para você que muda, que Deus transforma. Mas ele, quando ele olha para ele, ele sabe que não mudou. Mas por que ele faz isso? Por causa de tudo isso que eu te falei agora. Quando a pessoa sai dessa bolha maldita que Satanás construiu, e são poucos, viu? Não se anime. Quando as pessoas saem dessa bolha e deixa a Galileia dela, né? A podridão, né? Tudo isso que nós falamos, esses transtornos mentais, ansiedades, lunáticos, aleijados, nós somos tudo isso juntos e misturado. Quando a gente abre a Galileia e deixa Jesus entrar na Galileia e nos matar a fome, a sede e nos curar, fazer a nossa mente se apaixonar pelo amor que Ele tem por mim, Galileia, pelo amor que Ele vem de encontro ao meu coração, não tem como isso não explodir em amor para o próximo. Ide, vai praticar. Não é pregar o Evangelho. O pregar é uma metáfora. O que é pregar? É viver. O que é viver? Não é só blá blá blá, irmão, você está ferrado, né? Eu vou orar por você, viu? Cortaram a sua luz, irmã? Oh, glórias! Mas Deus é bom. Vou orar por você. O que você tem? Eu estou em depressão, eu estou mal, eu estou triste. Oh, irmão, vou orar por você. Quem sabe Deus coloca alguém na tua vida? Esse é o resultado dos covardes, dos religiosos, dos guardadores de mandamentos e dos que acham que nós somos transformados até a vinda de Jesus. É esse nível de pessoas que vivem não pela fé, mas pela lei. Lá em Hebreus, deixa eu ver qual capítulo, Hebreus 12, olha que lindo que Paulo fala em Hebreus 12, a partir do verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo,
e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ele está dizendo do deserto, da era da lei. A lei quem deu foi Deus, com seus dedos, a gente sabe disso. Não estamos falando mal da lei, estamos falando mal de nós, porque nós não guardamos a lei. Ninguém guarda a lei. E ao sonido de trombeta e a voz das palavras, era insuportável as trombetas como tocavam, na qual nós ouvíamos pedirem e se lhes não e pedimos para que não se falasse mais. É tão terrível era a visão que Moisés era tão terrível toda essa visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Aí vem a parte fundamental dessa luta, dessa guerra, dessa dor, das trombetas, do sol, da tempestade, da nuvem cobrindo o povo, da tábua da lei. Ela é tão impossível de guardar que ela nunca mais foi mostrada, só 2 vezes. Depois ela foi enfiada dentro de uma caixa da Arca Sagrada. E ali ninguém nunca mais olhou e ninguém nem podia olhar, porque se olhasse morria. E acima da arca existia o propiciatório, que era a representatividade de Jesus. E ali era aspergido o sangue. Por que o sangue era aspergido na arca, no propiciatório, e os mandamentos estavam lá dentro? Pela impossibilidade de se guardar os mandamentos, dentro do santuário, eles oravam, matavam o cordeiro e aspergiam o sangue em cima da lei, porque Jesus está acima da lei. E ele veio cumprir a lei por nós, porque nós não conseguimos cumpri-la. E todos que tirassem o propiciatório e olhassem para as tábuas da lei morriam. Por que morriam? Porque tiravam Jesus e olhavam a lei. Hoje é o que mais você ouve. Tem que olhar a lei para mostrar o teu pecado. Não tem nada. Você não tem que olhar nada. Quem mostra quem eu sou, o pecador, é o Espírito Santo, não é uma tábua. Tanto é que a tábua com 10 mandamentos, Jesus aumentou os mandamentos. Ele disse: quem você ouviu falar não adulterarás, mas eu digo, só de olhar já adulterou. Ouviu falar de assassinato? Se você falar mal do teu irmão, você já assassinou. Então Deus estava mostrando uma série de questões que ele chegou para o jovem rico e falou: você guarda os mandamentos, meu bem? Eu guardo, desde que eu nasci eu guardo. Ah, então que bom, hein? Então faz o seguinte, venda tudo que você tem e me segue. Ora, se ele disse que era para guardar os mandamentos, não matar, não roubar, ele estava testando o judeuzinho, e o judeuzinho bateu no peito: eu guardo. Ora, Jesus podia ter falado: então você já está no céu, cara. Mas por que ele não tinha paz no coração? Porque ele não largava aquilo que o prendia e não quis seguir a Jesus conforme a ordem. Ali foi um mandamento, foi uma ordem e ele não obedeceu. Mas a ordem subjetiva ele dizia que obedecia. Lógico, não matar, não roubar, não ter outros erros, qualquer um, não precisa ser nem crente. Todos os judeus guardam a tábua dos 10 mandamentos, guardam o sábado, não tem outros deuses. Isso não é problema. Mas aquele jovem que se dizia obediente não quis obedecer à voz de Deus, que é o que nós estamos pregando hoje. Aí Paulo diz em Hebreus 12, 24: e a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Deus é maravilhoso. Só não entende quem não quer. Por que não quer? Por falta de fé. Por falta de se entregar a Jesus. De pedir compaixão. De parar de se olhar como alguém que está sendo transformado. Porque toda vez que você olha como você está sendo transformado, naturalmente você se sente melhor do que alguém. Um dia um irmão falou para mim: eu sou transformado todos os dias. Eu falei: ô irmão, então você é melhor que eu.
Não, eu sou o pior dos pecadores. Eu falei, então você tá... Que transformação é essa? Mas ele mentiu para mim. Porque o coração dele se diz que ele é transformado. Esses dias, um outro, a mesma coisa. Eu falei, cara, então você não peca, você não é um pecador? A resposta dele, eu sou um pecador arrependido. Então você é um pecador melhor do que os outros pecadores. Porque você é arrependido. Então se você é um pecador arrependido, você está querendo me dizer então que você não peca. Se você não peca, a Bíblia diz que você é mentiroso. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E nele não está a verdade. Então você percebe a confusão que as pessoas te colocam? O braseiro que você é colocado? E a simplicidade desse Evangelho de Jesus é tão poderoso que quando você descortina tudo isso, se descobre, olha para si e fala, Jesus, tenha misericórdia de mim, pecador. Este sai justificado perante Deus. Ninguém se banca na terra. A Bíblia prova de cabo a rabo. Pedro, deixa comigo, Senhor. Eu me banco, ninguém toca em ti. Não se banca. Ninguém se banca. Ninguém é transformado. O dia que você descobrir que você é pecador, pecador por natureza, pecador sem transformação, porque não dá para transformar um pecador, é podre. Vamos colocar uma bola podre chamada pecador, está aqui dentro, eu nasci com ela e vou morrer com ela. Isso não é transformado, não tem jeito. Não tem jeito, é impossível. Nem Deus transforma. Agora essa bola suja, pecador que eu sou, ela pode ser habitada pela bola limpa do caráter de Cristo em minha vida. E aí sim, aí eu pratico as obras dele em mim. Ele falava assim, Jesus, tudo que eu falo não sou eu quem fala, mas é o Pai que fala em mim. Até Jesus, que não tinha pecado, chegou à humildade. Aí ele disse para os discípulos, as obras que eu faço, não sou eu quem faço. As obras que eu faço é o Pai que faz em mim. Não precisamos mais falar nada. O próprio Jesus, que não tinha pecado, não se viu, não se olhou e não se achou. Permaneceu humilde a sua vida, dependendo, orando, buscando e praticando as obras do Pai. Era Deus nele, encarnado. Tá bom? Então que Deus possa te abençoar, que você, Galileia, possa entender que todos esses males que Galileia viveu, era o lugar preferido de Jesus. Jesus sempre optou em andar com pecadores. Porque quando ele chegou perto de um justo, ou dos justos, eles o mataram. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Doutrinas aprisionam, aterrorizam, os líderes coabitam com a consciência dos seus liderados. Sempre. Eu preguei ontem sobre isso também, Regiane. Eu disse que a culpa não são dos liderados que colocam essa massa nociva em nós, mas é a disponibilidade minha, a culpa é minha, porque eu dou a minha disponibilidade para eles dominarem a minha mente. Ninguém quer desdizer, todo mundo quer estar bem com todo mundo, recebendo aplausos o tempo todo. Porque se você for pregar o que não é pregado, dizer o que nunca é dito, tirar as vendas dos rostos das pessoas, você vai criar problema, polêmica, porque você é livre e liberto e vai tirando pessoas do cativeiro. Era o que Jesus fazia, era o que Paulo fazia e é o que ele nos chamou para fazer. As doutrinas eu as conheço.
todas, Daniel, Apocalipse, Velho Testamento, Novo Testamento, o que vai acontecer, sei tudo. Mas para mim, de tudo que eu sei, eu coloco de lado para que eu tenha conhecimento somente de Jesus e da cruz do Calvário. Esse me basta. E espero que baste para você também. Então que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Tchau, compartilhe. Tchau, tchau.